Hoje nós vamos falar um pouco sobre a quantidade de horas de sono indispensável para a produção dos hormônios necessários para uma boa saúde. Nós devemos dormir pelo menos 8 horas por dia, um terço do dia. Por que isso? Porque é durante o sono que a maioria dos hormônios são produzidos. Por exemplo, o GH, o hormônio do crescimento, principalmente na fase de criança e na fase adolescente. O hormônio leptina, responsável pela saciedade alimentar. Se você passa mais tempo acordado, você tem mais fome, se alimenta mais, principalmente de carboidrato, e com isso, como resultante, o aumento do peso. O hormônio cortisol, responsável pelo controle de estresse, responsável pela redução de inflamações, ajuda no sistema imune, né, no equilíbrio, e ajuda a manter equilibrada a pressão arterial. O hormônio adrenalina, que nada mais é do que um neurotransmissor, né, no controle dos comandos elétricos. A insulina, responsável pela queima de açúcar, do excesso de açúcar na corrente sanguínea. E a testosterona, né? A testosterona responsável pelo libido masculino. Então, observe, todos esses hormônios são indispensáveis para uma boa saúde. E a produção desses hormônios ocorre diretamente proporcional à quantidade de horas de sono, né? Se o indivíduo dorme menos, tem uma produção reduzida. Se o indivíduo dorme mais, né, tem uma produção plena. Imagine aí, a insulina, por exemplo, né? Se você deixa de produzir a quantidade necessária para a queima do excedente de açúcar na corrente sanguínea, logicamente vai ficar resíduo, né? E esse resíduo vai se acumulando ao passar do tempo, ao passar dos anos, e um dia o organismo dá um basta, né? E aí aparece o diabetes, uma doença incurável, né, proveniente da falta da queima do açúcar excedente como um todo. Né? E aí vem outras doenças também. Irritabilidade, falta de vigor físico, envelhecimento precoce, diminuição do tônus muscular, comprometimento do sistema imunológico, né? E tendência a desenvolver obesidade, como eu já falei, doença cardiovascular, doenças gastrointestinais, perda de memória. Então, observe bem. Há necessidade de se dormir 8 horas por dia para que se mantenha uma boa saúde. Existe mais um porém, as pessoas com mais idade dormem menos, né? Produz menos hormônio do sono, que é a melatonina, e dormem menos. Por isso que a gente vê um jovem dormindo 8, 10 ou mais horas por dia, as crianças dormem 11 horas, né? E o idoso, depois de 80 anos, mais ou menos, a partir de 70, 80 anos, dormindo 5, 6 horas. Por quê? Porque a produção de melatonina vai se reduzindo, né? Como vai reduzindo a produção e absorção de vitaminas, sais minerais, etc. Então, tudo isso tem que ser suplementado, né? Como se faz a suplementação de vitaminas, de minerais, tem que se fazer a suplementação também de melatonina, né, para complementar o sono, as horas de sono diária. Então, a pessoa acorda por determinada idade, no meio da noite, e não consegue mais dormir. Então, tem que usar a melatonina, né, ingerir um comprimido de melatonina, para complementar as horas de sono, as 8 horas necessárias. Ok?